da grande tribulação que há de vir. Eu sou pré-tribulacionista. Defendo que a igreja será arrebatada antes da tribulação que há de vir, por vários motivos. Evidentemente que você não vai encontrar um versículo na Bíblia falando assim, literalmente, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Também não existe um versículo na Bíblia falando literalmente assim, a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E também não existe um versículo falando literalmente assim, a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. As 4 dificuldades do livro de Apocalipse são, primeiro, a simbologia do livro, segundo, os conceitos e métodos de interpretação do livro, terceiro, a estrutura do livro e quarto, o uso do Antigo Testamento no livro. Para entendermos o arrebatamento da igreja é preciso usarmos o Antigo Testamento, suas tipologias, por exemplo. E assim entenderemos com as conexões o arrebatamento da igreja. Mas segue, portanto, algumas perguntas. A igreja passará pela grande tribulação? Eu defendo que não. Olha só, em Apocalipse, a palavra cordeiro é usada como símbolo de Cristo 27 vezes depois de Apocalipse 13, mas nenhuma vez nessa seção que diz respeito às igrejas. Também nunca é usada nas epístolas paulinas com referência às igrejas. Fora de Apocalipse, a palavra só ocorre em João 1,29, 1,36, Atos 8,32, 1 Pedro 1,19, e sempre com relação ao Messias de Israel e antítipo dos sacrifícios judaicos. Outra coisa, as expressões leão da tribo de Judá e raiz de Davi, Apocalipse 5,5, mostram uma mesma conexão judaica que o cordeiro. Outra, são judeus os 144 mil de Apocalipse 7 e Apocalipse 14, de 1 a 5. Outra, os acontecimentos causados por selos, trombetas e taças irão reproduzir em parte as pragas do Egito e com o mesmo objetivo, julgar as nações pelo tratamento que dispensaram a Israel. Outra coisa, por que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Porque está escrito que Jesus veio para o que eram seus e os seus não o receberam, que são os judeus. Outra, Jesus disse que veio em nome do Pai e os judeus não receberam, mas ele disse que virá um em seu próprio nome, que é o anticristo. A este receberei, João 5,43. Outra, a tribulação diz respeito principalmente a Israel, e como ela se estende por toda a passagem de Apocalipse 6 a 19, é Israel que está em evidência nesses capítulos. Outra, o segredo de Deus, Apocalipse 10, verso 7, prometido pelos antigos profetas, é judaico, pois os dias da 7ª trombeta só revelam coisas concernentes a Israel, como se vê em Apocalipse 11 a 13. Tal mistério nunca foi revelado à igreja, pois os profetas não a conheceram. Em Apocalipse 11, outra, o templo, o altar, a adoração no templo, o átrio do templo, a cidade santa, as oliveiras, a arca da aliança e outros são todos elementos judaicos, como se vê no capítulo de número 14. Outra, a mulher e o varão são judaicos, como será provado nos capítulos de 16 a 18 de Apocalipse. Outra, o dragão e a besta de Apocalipse 12 não se ajustam aos símbolos relacionados com a igreja, uma vez que ela não existiu como Israel em todas as etapas do cumprimento dos 7 impérios mundiais representados pelas 7 cabeças. Outra, Laodiceia será purificada no período tribulacional, porque Laodiceia vai ficar
Afinal de contas, ela fechou a porta para Deus. Jesus deu 5 características de Satanás a ela. Ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Perdeu as vestes, o colírio. As vestes é o sacerdócio, o colírio é a visão do céu. E perdeu o ouro, que é a natureza de Deus. E o ouro se purifica no fogo. Outra, Miguel, o arcanjo de Apocalipse 12:7, sempre interage com Israel, Daniel 10, e nunca é mencionado com relação à igreja. Outra, o remanescente, Apocalipse 12:17, é judaico. Nem a igreja, nem parte dela são definidas como remanescente, apenas Israel. Outra, é dito que a Babilônia, literal, Apocalipse 18, dos últimos dias, mantém uma relação com Israel, mas nunca com a igreja. Outra, a batalha do Armagedon e o segundo advento, Apocalipse 14:14-20, 19:11-21, não visam a libertação da igreja, mas a de Israel, como se vê no capítulo 39 de Ezequiel. Olha só, se o arrebatamento for pós-tribulacionista, eu saberei quando Cristo vai voltar. O anticristo se manifesta e eu conto 7 anos e espero Jesus voltar a arrebatar a igreja. Então a doutrina da iminência cairia por terra. E a volta de Cristo, o arrebatamento, é iminente. Ele ocorrerá a qualquer momento. Outra coisa, em 2 Tessalonicenses 2:6-8, temos a prova conclusiva de que a igreja será arrebatada antes da semana e antes da revelação do anticristo, no início da semana de anos, no início dos 7 anos. Agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Somente há um que agora resiste, impede, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, não antes. Isso não ocorrerá antes. Outra coisa, em Apocalipse, a igreja está no início. Os judeus estão no meio e os gentios, os perdidos, estão no fim. O arrebatamento da igreja é pré-tribulacionista. Outra coisa, observe que a igreja é mencionada nos capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse. E no capítulo 4, João é convidado a subir ao céu. A partir do capítulo de número 5, quando fala do cordeiro que se assenta e é digno de tomar o livro, de abrir os seus 7 selos, a igreja desaparece. Por que não se menciona a igreja no período tribulacional? Jesus vem. Aguarde o próximo vídeo. Deus te abençoe.